Olá, vamos então ter o nosso devocional desta quarta-feira. Não estamos fazendo nossas transmissões ao vivo, mas estamos sempre deixando devocionais e incentivando os irmãos a estarem orando juntos uns com os outros e uns pelos outros. Espero que você esteja sendo edificado aí com estes momentos, esse tempo de reflexão na palavra do Senhor. Hoje eu quero iniciar o nosso devocional com uma frase clássica de um filósofo chamado Hegel. E ele tem uma declaração que se tornou bem conhecida durante a história. Ele diz o seguinte, a história nos ensina que a história nada nos ensina. Interessante, né? A história nos ensina que a história nada nos ensina. Como assim? Então, basicamente, ele está falando sobre uma realidade que entendemos ser muito interessante, de que parece que os anos se passam, os eventos acontecem, eventos históricos ou até mesmo eventos individuais, privados, e muitas vezes não aprendemos as lições. Então, continuamos errando e falhando nos mesmos elementos ou dando as mesmas prescrições, as mesmas formulações para solucionar os problemas na vida das pessoas que demos no passado e víamos que estavam errados. Então, lembrando aqui do nosso contexto evangélico, lembrando de Jeremias, quando Jeremias no capítulo 6, versículo 14, texto muito conhecido, diz: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Então, desde a época de Jeremias e também na nossa, é possível perceber a presença de falsos profetas, falando sempre de lazer, em todo culto falando de prazer, falando aquilo que as pessoas querem ouvir, e eles são bem populares, eles são bem quistos, e na época de Jeremias já tinha também estes líderes que faziam isso, né, e que diziam exatamente aquilo que o povo esperava que fosse dito, favoreciam o povo para que eles fossem favorecidos. Uma característica dos falsos profetas é que eles sempre se mostram otimistas, é que eles raramente falam de algo negativo, eles sempre estão falando de algo positivo, eles nunca trazem confrontação, exortação, mas normalmente são palavras de cura, mas curas superficiais. É o que Jeremias está acusando a todos aqueles líderes da época dele. Então é importante termos líderes e fazermos parte de um contexto eclesiástico onde os nossos líderes, pastores, pregadores, eles condenem este falso otimismo. E o nosso coração precisa ser corrigido também com o desejo de sempre ouvir aquilo que agrada. Então nós devemos sempre buscar ouvir aquilo que a palavra nos diz, aquilo que a palavra nos ensina. Por mais que muitas das mensagens sejam difíceis de serem digeridas, né? Mensagens que são confrontadoras, mas elas são provenientes do Deus que nos ama, que está trabalhando em nossa alma, está trazendo cura para nós. Então não adianta ouvirmos paz, paz, quando na realidade não há paz. Não adianta ouvir segurança, segurança, ouvirmos pessoas com um sorriso nos lábios, ou uma outra característica dos falsos profetas, né? São lábios doces, lábios que sempre agradam, quando na realidade eles não estão trazendo nenhum tipo de cura, eles não estão trazendo nenhum tipo de real e verdadeiro benefício. Então, existe uma ilustração bem interessante feita por Martin Lloyd Jones, ele que foi médico da rainha da Inglaterra, pastor que abandonou este cargo importante, nobre, para ir para a obra, para ir para o ministério.
e ele traz uma ilustração do campo médico, que era o seu campo de atuação. Ele nos diz o seguinte: em qualquer situação de anormalidade ou doença, aquilo que tende por monopolizar a nossa atenção é a dor e o sofrimento, ou seja, sempre a dor e o sofrimento chamam a nossa atenção, nós queremos nos livrar dele. Então, toda e qualquer mensagem que fale sobre livramento, que fale sobre um aspecto de consolo, de conforto, de cura imediata, coisas assim, tem uma tendência de chamar a nossa atenção. Enquanto perdurar tal situação, o Lloyd Jones vai nos dizer, não nos interessamos por outra coisa, a não ser pelo alívio da dor e do sofrimento. Simplesmente desejamos receber alívio. Qualquer coisa que diminua nossa agonia e o nosso sofrimento. Este é o principal pedido que fazemos a um médico que vem nos tratar, por exemplo. Tal desejo é legítimo. É essencial que o médico faça tudo ao seu alcance para aliviar o nosso sofrimento. Porém, caso ele se preocupasse com nada mais do que aliviar a nossa dor, então seria não somente um médico falso, mas também uma ameaça contra os melhores interesses do paciente, pois o que um enfermo realmente precisa não é do mero alívio imediato da dor, e sim da cura para a enfermidade que causa essa dor. As drogas que aliviam as dores podem, ao mesmo tempo, estar mascarando os sintomas, cujo desígnio é chamar a atenção para a condição da enfermidade. É coisa fácil, por exemplo, aplicar uma injeção de morfina em um paciente para aliviar-lhe a dor. Todavia, o alívio do sofrimento, sem a busca honesta da causa da dor, daria ao médico a reputação de ser superficial, quase criminosamente. A dor é um sintoma de enfermidade e tem por objetivo natural capacitar o médico a localizar a causa essencial da dificuldade. Ele basicamente aqui traz uma ilustração tratando a respeito do mesmo contexto do problema espiritual, dizendo que nós não vamos conseguir resolver o problema das pessoas com mensagens açucaradas, com mensagens adocicadas, com mensagens de paz. Muitas vezes nós precisamos denunciar o pecado, nós precisamos ter mensagens confrontadoras, que nos inquietem, que nos incomodem, que de fato nos faça repensar nossas posições, nossa postura para com Deus. Por quê? Porque não adianta meramente aliviar a dor, nós precisamos tratar com o problema, e o problema é o coração pecaminoso. O homem, ele combate o único que pode dar a solução para a vida dele, é o que nós vemos normalmente. Então, o único remédio que o homem precisa, ele se afasta, que é o caso, por exemplo, de Deus. Então, o homem natural, ele não tem paz porque ele se afasta de Deus. Lá no Salmo, em Isaías, melhor dizendo, Isaías 57, 21, é dito isso: para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Então, a falta de paz não é um problema meramente psicológico, não é um problema meramente relacional, não é um problema meramente econômico. A falta de paz na vida de muita gente não se resolve simplesmente com um líder eclesiástico pregando mensagens confortáveis, mas o problema é profundo, o problema exige arrependimento, contrição, lágrimas. Então é preciso um desejo de mudança real, genuína, é preciso conversão. Então o Lloyd Jones, ele diz algo que eu acho interessante. Portanto, por lutar contra Deus, por resistir-lhe e desobedecer-lhe, o homem rouba de si mesmo o próprio prêmio que ele anela receber, ou seja, ele não vai ser feliz, ele não vai ter paz, porque ele está em inimizade contra Deus, e não importa o que venha a fazer, enquanto não for restaurada a sua relação de obediência a Deus, ele nunca conhecerá saúde espiritual e verdadeira felicidade.
ele poderá multiplicar suas riquezas, suas possessões, ele poderá aperfeiçoar seus instrumentos de educação, ele poderá obter todo um mundo de bens e conhecimento, mas fazer isso não lhe trará nenhuma vantagem enquanto seu relacionamento com Deus não for corrigido. De fato, esta é a proposta de uma igreja séria, de um líder sério, é a correção do nosso maior problema. O nosso maior problema é a nossa natureza rebelde, em pecado contra Deus. Então, se nós não focalizarmos neste aspecto, nós não estaremos trazendo a paz que o coração do homem tanto precisa. Sempre lhe faltará alguma coisa, por mais que nós forneçamos para as pessoas bens comuns, uma ajuda financeira, uma ajuda material, mas ela nunca vai ser completamente preenchida. Preguei isso há pouco tempo, falando sobre a eternidade que está no coração do homem, colocada ali por Deus. O Lloyd Jones nos diz: até em seus momentos de maior alegria, ele nunca conhecerá a completa e verdadeira satisfação. O homem descobrirá falhas em suas circunstâncias e ele vai procurar modificar o ambiente, mas o alívio obtido será apenas temporário. Acusará outras pessoas e formará novas associações e alianças. Este incômodo que as pessoas têm e nunca estão satisfeitas com o seu casamento, o problema está na esposa, o problema está nos filhos, o problema está na igreja, o problema está no Estado. Na realidade, essa falta de paz no coração é falta de Deus. E a gente precisa, como igreja, denunciar isso. Alguém nunca vai estar completamente satisfeito por conta de Deus e não por conta simplesmente das pessoas, da situação social que nós vivemos e coisas desse tipo. Então, viverá acusando um ou outro, acusando um líder, acusando um estadista, acusando aquele que trabalha junto comigo, acusando alunos, acusando professores, acusando a esposa, quando na realidade o seu problema está na sua própria alma. Vai censurar isto ou aquilo, Lloyd Jones nos diz. Apelará para este ou aquele expediente, até que, em semelhança de Hamlet, vendo tudo o que é insuficiente, clamará amargurado: ó tempo, o tempo está desconjuntado, ó maldita malevolência, que eu tenha nascido a fim de procurar corrigi-lo. O homem sente que ele mesmo está certo e que suas dificuldades estão arraigadas em outro lugar. Então a sociedade tenta nos ensinar isso, nos levar para isso, de que o problema está no colega do meu filho, de que o problema está na mulher que está em cima do meu marido, de que o problema está no comerciante, no comércio, no cliente, quando muitas vezes o problema está em nós. Assim, o homem continua indefinidamente em sua miséria e em sua desgraça, com suas experiências fúteis, até que, à semelhança de Agostinho de Hipona, antes devasso e pecaminoso, chegue a perceber que a dificuldade está em seu interior, em seu relacionamento errado para com Deus, e clame: tu nos criaste para ti mesmo, e nossos corações não têm sossego enquanto não acham descanso em ti. Não acharemos descanso enquanto não encontrarmos com Deus e nos relacionarmos com Ele de maneira adequada, como um filho obediente, como um servo que está à disposição do seu Senhor. Que nós possamos pensar um pouco sobre isso, que nós possamos ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, sim, sendo bênção, sim, com boas obras, mas sempre lembrando que o problema das pessoas maior não é falta de alimento, não é falta de saúde, não é falta de relacionamento, não é falta de carinho. O problema das pessoas maior é falta de Deus. E isso nós podemos fazer de uma maneira que ninguém pode: levar Cristo ao coração de cada pecador. O problema delas é que elas não encontrarão descanso enquanto não estiverem com Deus, enquanto não tiverem um relacionamento com o Senhor. Que essa seja sempre a minha missão na sua vida, a minha missão como pastor, de estar sempre com mensagens realistas, bíblicas, que seja essa a mensagem sua como evangelista, como membro da igreja, mensagem adocicada no sentido de que nós falamos com carinho, com amor, com respeito, palavra
que é dita, né, com sabedoria, no tempo correto, mas não adocicada no mau sentido, onde nós privamos as pessoas do único remédio que pode curá-las. Maior e melhor do que o remédio para o Covid-19 é o remédio para a alma das pessoas. E esse remédio é Jesus Cristo. Esse remédio a igreja sabe, a igreja conhece, que nós possamos pregar a cura dos corações, que mais do que almejar que a sociedade se recupere, nós almejemos que as almas sejam libertas do inferno. Deus abençoe, meus irmãos, reflitam em tudo isso, esteja orando por mim, estarei orando por vocês. Abração.